E, ao mesmo tempo, a gente está, né, Thalita, assim, as coisas que importam, acho que está faltando uma discussão mais ampla sobre a questão econômica, que nos toca muito, mas a imprensa, a mídia progressista e a mídia tradicional, ambas estão assim, meio que fascinadas com a possibilidade de não tratar do que tem que ser tratado para ficar em cima do Bolsonaro, que já é uma figura totalmente decadente, está inelegível. Então ficam enchendo esse balão de gás imundo e tal. Hoje tem uma longa e estúpida entrevista para o UOL, né? E aí eles ficam arranjando maneira dele ficar se desculpando, dele arranjar novos álibis, dele falar o que seria o próximo governo dele, se arrepender de coisas que estão extraindo, já não tem mais nada para tirar dessa maçã podre. Não tem mais nada. Né? Estão buscando o ibope em cima dessa figura decadente, asquerosa, que vai ser presa. Que vai ser presa. Mas aí é fácil você focar no Bolsonaro e ficar atacando o Bolsonaro, porque aí você tem um assunto do qual você pode falar e que acaba unindo o campo todo. Mas outros assuntos que são importantes, que é a questão da economia, que é a discussão sobre a posição da Petrobras, o que está acontecendo, a greve dos Correios, tudo se interliga numa política econômica que está praticamente assentada em discutir economicismo e não se debruçar sobre a realidade do trabalhador brasileiro. Você vê a quantidade de dividendos que foram, né, da Petrobras, diante do lucro da Petrobras, e a comparação que o Mauro fez muito bem cedo com esses 27 bilhões de reais que virão da China e tal. Então, há muito oba-oba sobre essas coisas e pouquíssima análise, pouca informação, pouca reportagem de verdade. Aí vai o que não tem o que fazer, mete o Bolsonaro. Vai ser preso? Não vai... Aposte quando ele vai ser preso. Será que ele vai ser preso? Né? Você sabe que está chegando um momento, Thalita, que eu acho que a prisão do Bolsonaro vai acabar se tornando irrelevante. Em algum momento, a prisão do Bolsonaro se vai estar tão demorada, eles já sugaram tanto esse assunto, já é tão desprezível essa figura, já falaram tudo de falar e tal, mas não vai ter nenhuma comoção da prisão desse rato. Isso é ruim, porque tendo esse assunto frio, esse assunto colocado na geladeira, ele se articula muito melhor nos acordos para conseguir uma coisa como o Fernando Collor e acabar a gente tendo, né, presenciar que um delinquente como esse, acusado de tantos crimes, de tentativa de golpe de Estado, fica numa prisão domiciliar, tirando sarro da gente, fazendo live, né, participando de cover-scott, subindo em trio elétrico. Assim, essa entrevista que esse cara deu hoje no UOL é simplesmente é de uma inutilidade, é de uma irrelevância, mas está lá colocada, cheia de cortes, cheia de depoimentos, cheia de falas, tal, porque, sim, no fundo, por exemplo, a Folha de São Paulo, principalmente, me parece que ela busca fortalecer a posição do Bolsonaro para usar isso como chantagem em relação ao governo Lula, em relação à dificuldade que as esquerdas estão tendo para montar uma alternativa, né, para as eleições de 2026. Então, o Lula está assim, esperando que aconteça alguma coisa com o Bolsonaro para definir de fato como é que vai ser a eleição de 2026. Se ele será candidato, porque ele já falou que vai ser candidato, mas a gente tem que repetir o que é necessário repetir. Assim, ele vai ser candidato se ele tiver saúde. Ele é um homem velho, vai estar com mais de 80 anos. O Bolsonaro continua fazendo aquela coisa de vítima dele, se dizendo que é o candidato, mas ele está articulando. Ele falou, inclusive, na entrevista da Michele, é uma líder uma evangélica, uma líder carismática, mas que até os 48 do segundo tempo ele é o candidato. Então, mas para que fica dando voz para esse cara? Qual que é a intenção de ficar entrevistando o Bolsonaro para ele ficar falando mentira, maluquice? Disse que o Mauro Cid foi torturado. Usou até uma expressão pau de arara do século XXI. Essa expressão pau de arara, saindo da boca de um sujeito que apoia a tortura, que era amante do coronel Brilhante Ustra, o maior torturador do país, ela soa como uma violência contra todos nós. Diz que o
Cid foi torturado, sem nenhuma prova, sem nenhuma, né, nada que sustente o que ele está falando, mas está lá no UOL, ele falando, aí vira manchete. Qual que é a intenção exatamente disso? Né? Por que está se alimentando tanto a presença do Bolsonaro, se ele já não representa de fato mais nada? Mais nada. O próprio bolsonarismo está se deslocando, buscando um novo líder. Não, um sujeito que abre a barriga e mostra as vísceras, coloca as vísceras na internet, nas redes sociais. Quer dizer, esse cara está chegando ao limite do absurdo, do paroxismo total da tentativa de continuar se sustentando como notícia. E aí vai, então, daqui a pouco ele dá entrevista no Globo, aparece entrevista do Estadão, daqui a pouco ele está no Jornal Nacional. Enquanto isso, na mídia progressista, fica coisa em cima de Bolsonaro, 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 e não há nenhuma crítica ao que de fato a gente precisa criticar. Que, aqui, a meu ver, são as consequências que se anunciam dessa política econômica do governo Lula, tocada pelo ministro Fernando Haddad. Me parece que eles estão tentando, assim, de certa forma, emular o que está acontecendo na Argentina. Porque você vê, hoje, se você pegar o noticiário recente de agora, assim, estão dando notícias sobre a Argentina baseado em números macroeconômicos. A inflação da Argentina, né? Melhorou, caiu e tal. Ele agora vai cobrar por saúde e educação de estrangeiros. Acho muito bonito isso. Aquilo que querem fazer no Brasil, eles estão buscando na Argentina. E, assim, é um país que está mais da metade da população na pobreza, na miséria, não comem carne há mais de um ano. Né? O sistema educacional está colapsado. O presidente é um delinquente, um maluco. Mas é tudo escondido, é tudo pensando nos números macros. É a mesma coisa daquela entrevista do Haddad, que ele não consegue explicar nada, mas está lá, né, o país nunca teve tão bem. Essa questão que eu acho que é fundamental. Se o Bolsonaro ficar servindo de biombo para esconder o que tem que ser discutido de verdade, a gente está perdido. A gente está perdido. Então, essa entrevista do Bolsonaro, quem quiser ver, vou nem mostrar aqui, assim, ela é muito emblemática nesse sentido. As questões simbólicas estão começando a se impor nas relações políticas no Brasil. Eu acho que essa coisa do Bolsonaro, ora como espantalho, ora como bibelô, é muito importante ser analisada. Assim como essa discussão sobre a presença da Janja, né, no governo, a presença da Janja como autoridade pública, em que gerou essa fofoca, esse perrengue lá na China. Ela teria pedido a palavra num jantar, feito uma pergunta, ou colocado uma questão, sem que ninguém tivesse pedido que ela se pronunciasse, sem ela ser autoridade nesse sentido, apenas por ser mulher do presidente. Só que aí isso derivou uma outra crise, que é a crise mais importante. Embora a gente possa falar dessa história de primeiro damismo, que eu acho lamentável, coisa de república de bananas. Protagonismo de primeira-dama, porque é a mulher do presidente. Não, ela é mulher do presidente, né? A meu ver, não tem por que razão. Ela agora foi designada para a COP. Eu não sei com quem. Quer dizer, eu não sei, mas eu deduzo que a intenção disso é dar um protagonismo à Janja para que na eleição de 2006, talvez ela seja candidata, a senadora, a deputada, enfim. Isso é uma regra da política brasileira. Não seria diferente com a Janja. Mas aí também não tem problema. Direito absoluto dela, inclusive do Lula, de colocar a mulher no Congresso e tal, é uma aliada garantida. Mas da maneira que está acontecendo, cada vez que há uma intervenção, uma presença da Janja em algum lugar, há uma crise subsequente que gera uma outra crise. No caso, se vocês virem aquele vídeo do Lula muito puto, muito irritado, e com razão, porque a mulher dele foi colocada de novo na dança, né? O que surgiu dali? Uma caça dentro do Palácio do Planalto para saber quem vazou a conversa do jantar do Lula, da Janja e dos ministros com o presidente da China, Xi Jinping. Começou uma caça. E isso levantou uma lebre interessante. Há dentro do palácio uma crise de confiança instalada entre os ministros palacianos. Ali na cozinha do Palácio
do Planalto. Não, o Lula estava lá, se o ministro achou ruim que se levantasse, ou que peça demissão. Está um bafafá. E agora, hoje saiu uma notícia da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, dizendo que o principal suspeito é o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Quer dizer, você imagina o climão que está dentro do Palácio, imagina no momento, né, decisivo dessa crise do INSS, a dificuldade de fazer a comunicação dessa crise, a dificuldade de contornar essa crise, a possibilidade dessa crise se tornar muito maior com essas novas investigações da Polícia Federal, com a possibilidade disso começar, dessa água começar a subir e encostar na bunda de muita autoridade, aí vai aparecer uma testemunha, vai aparecer um declarante, como chama? Um delator, e vai dizer, o Lula sabia de tudo. Pronto, aí acabou. Mesmo que a gente saiba como é que isso funciona, mesmo que não haja prova, está lá, fulano disse que o Lula sabia de tudo. Isso vai alimentar a oposição, as redes sociais, os redes, o gabinete do ódio, a extrema-direita, os bolsonaristas, até a exaustão. Porque na hora que o cara fala assim, o Lula sabia. Então, assim, tudo isso está posto na mesa. E agora há uma caça dentro do Palácio Planalto para saber quem é que está falando mal da Janja. Isso está, assim, é a República de Bananas. Isso é a República de Bananas. Daqui a pouco o Rui Costa vai ser demitido, acusado de vazar uma fofoca sobre um Covescote na China. O Rui Costa, de fato, tem um problema com a Janja. Não, várias pessoas têm problemas com a Janja nesse governo, tá? Nem todos transparentes, mas nós somos jornalistas aqui, conhecemos pessoas e tal. Há muitas pessoas com muitos problemas lá com a Janja. Agora, o Rui Costa tem um problema que no início do governo Lula, ali no início de 2023, acho que até antes, logo depois da posse, ou no momento de transição, não sei dizer bem, eu teria que consultar aqui, mas o mais importante é o seguinte, ela fez um orçamento para compra de novos móveis no Palácio Alvorada, que era uma coisa de mais de 100 mil reais, era uma grana e tal, e isso tinha que passar pela Casa Civil. O Rui Costa pegou e falou, não, imagina se a gente vai gastar dinheiro, essa mulher é uma deslumbrada. Essa história, obviamente, chegou aos ouvidos da Janja, e desde então Janja e Rui Costa não se bicam. E tem muita gente que não está se bicando dentro do governo. Esse estresse com a primeira-dama poderia ser absolutamente resolvido se não houvesse essa disposição de colocar a Janja como autoridade pública sem que ela tenha sido eleita para isso e sem que ela tenha um cargo formal. Eu não defendo nem essa coisa da primeira-dama ser esse anjo do serviço social, cuidar dos pobres. Não, cara, acho que a primeira-dama tem que ser como a minha esposa, como a mulher de todo mundo, cuidar da vida dela. Ter a vida dela, claro, viajar com o marido, participar das coisas e tal, mas não tem porquê. Toda vez que há essa inserção, isso gera uma crise. Agora, aqui eu até acho que eu mandei para você a notícia, eu botei no nosso grupo, Thalita, ela agora ela vai, deixa eu ver aqui, foi designado, será responsável por engajamento de mulheres na COP30. Essa COP30 já está muito confusa. Né? Já tem problemas ambientais graves decorrentes da própria, né? Da própria conferência da questão climática das Nações Unidas, que vai ser em Belém do Pará. Agora, a primeira-dama foi escolhida agora como enviada especial para fazer o engajamento e na escuta dos setores e regiões prioritárias com as mulheres. Né? Isso passa por cima de muita gente. Isso vai causando uma série de ressentimentos, porque isso passa por cima de muita gente que há muitos anos trata desse problema e que está absolutamente credenciada dentro do PT ou em movimentos sociais de mulheres fora do PT, mas ligados ao petismo, para tocar isso. Chega uma pessoa que não entende absolutamente nada de nada, mas é porque a mulher do presidente vai lá. Vai o quê? Vai ficar cagando regra.
e criando ressentimentos, como ela já criou vários ressentimentos dentro dos movimentos de mulheres do PT. Porque isso não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Estão forçando criar uma imagem da primeira-dama amada pelo seu povo, da rainha amada pelos seus súditos, da primeira-dama, da Evita Peron, que era de fato amada pelo povo argentino. E há uma competição dentro desse mundo dos desejos e das emoções, de que haja uma comparação em relação a Michele Bolsonaro, que construiu uma imagem mais forte do que a da Janja, não concordo com nada que aquela mulher fala. Eu acho que aquela mulher uma excrescência, mas ela tem, sim, uma entrada muito grande junto à comunidade evangélica, ela fala bem, é uma mulher bonita, ela tem um protagonismo político que não para de crescer. Se estão tentando fazer dar à Janja um protagonismo como esse, fazendo ela participar de coisas que são do governo e deveriam ser tratadas por profissionais da política ou por gente que está intrincada nos assuntos. Você imagina quantos movimentos de mulheres tem em Belém do Pará ligado à esquerda brasileira? Gente que luta morrendo, levando tiro, que luta contra latifundiário, que defende quilombola, indígena, que defende o meio ambiente, que é ameaçada de morte, que já sofreu atentado. Aí quem é que vai mandar nelas? A Janja. Quem é que vai engajá-las? A Janja. Não faz sentido. Tá. Aí vai gerando crise. Aí, como já é essa predisposição contra a Janja, e nisso a Thalita tem, ela sempre fala isso comigo, tem sim uma coisa machista contra a Janja, sempre vai ter, né? Contra qualquer mulher em qualquer coisa, e assim, você junta a fome com a vontade de comer. Você junta o ataque machista com a questão racional. Não precisa. A viagem do Lula até então estava sendo celebrada como um sucesso absoluto. Apareceu isso, a mídia pega isso, cara, e não vai largar tão cedo, até que só se lembrem dessa viagem do Lula por causa dessa fofoca da Janja com Xi Jinping. Aí isso criou um outro problema. Uma caça. Hoje foi uma loucura, cara. Eu conversei com as pessoas, estava uma caça no Palácio Planalto, o Lula furioso, quer a cabeça de quem foi que vazou, quer saber quem é para expor, para que peça desculpas para a Janja, para que peça desculpas ao povo brasileiro e tal. E se foi o Rui Costa, como é que você vai. Imagina a crise política institucional se de fato foi o Rui Costa, o ministro da Casa Civil, que vazou isso para prejudicar a Janja, para atacá-la. Como é que fica isso? Lula vai demitir o Rui Costa por isso? Qual é a crise que vai se estabelecer dentro do PT se o Lula demitir o ex-ministro, o ex-governador da Bahia, que tem um enorme poder político eleitoral no Nordeste, na Bahia, que é o maior estado da Bahia, o maior estado do Nordeste, né, e que tem, enfim, ele vai fazer isso? Aí ele vai brigar com o Jacques Wagner também? Vai brigar com o Jerônimo, o governador da Bahia? A bancada do PT da Bahia vai ficar de que lado? Da Janja ou do Rui Costa? Eu nem estou dizendo que foi o Rui Costa, não, porque hoje tem uma matéria da Mônica Bergman dizendo que todas as informações do Palácio e tal chegam ao nome do Rui Costa, um pouco porque ele já tem esse problema antigo com a Janja. E o Lula quer saber, um jantar fechado, tal, quem foi que vazou? Gente, mas estava lá aquele deputado Elmar, da Bahia também, inclusive, estava o Alcolumbre, tinha outros ministros que foram para cima do Rui Costa, porque ele já tem um perrengue com ela, ele já tem um problema com ela. Mas para que a Janja vai num jantar e tal se pronunciar se ela não é autoridade pública? E repito, o que ela falou não está errado. Se foi exatamente o que ela falou, não está errado. De fato, tem um problema. Mas, assim, inclusive, ela falou do TikTok. O TikTok não é o maior problema nas redes sociais. O problema nas redes sociais é o Twitter, é o X do Elon Musk, que ela, inclusive, já falou fuck you, Elon Musk, criou um problema para o Lula. A militância é a sua coisa mais linda do mundo. Isso mesmo, estou com a Janja, guerreira, a mulher fala o que tem que estar onde quiser, fala o que quiser, mas ela não é, ela é mulher do presidente e ela faz uma intervenção dessa. Isso cria um problema político para o país.
para o país. Eu não suporto esse Elon Musk, queria que esse cara fosse para o espaço e não voltasse mais. Ela está errada em mandar o Elon Musk se fuder? Não, acho que ótimo, todo mundo deveria acordar e a primeira coisa a fazer é mandar o Elon Musk se fuder. Mas a discussão não é essa. Por isso a gente não pode transformar a discussão política em fofoca, em mesquinharia. As consequências políticas são graves e elas se agravam quando existem crises que estão se acumulando. E no governo Lula, muitas crises estão se acumulando. A comunicação, Sidônio Palmeira, não está dando conta de resolver. Porque chega uma hora que se esgota a fórmula da comunicação, porque a política não está ditando o que tem que ser feito. Aí agora resolve o problema do Lula com a Janja, o Lula com o Rui Costa, o INSS. Aquilo lá está pegando fogo. O governo está começando a receber, a partir de hoje, as informações dos usuários que foram dos pensionistas e dos aposentados do INSS, dizendo se foram descontados ou não, para poder, então, descobrir quais foram os descontos irregulares. E aí, a discussão interna sobre como vai ser o pagamento está completamente interditada por conta do arcabouço fiscal. O Haddad não quer tirar dinheiro do Tesouro para pagar as pessoas. Na Polícia Federal, isso nas minhas conversas com a Polícia Federal, assim, a orientação, né, o conselho de quem está investigando, já pensando no crescimento da crise, é que se fosse pago logo isso para neutralizar essa crise. Mas não, eles querem cobrar das entidades e forçá-las a pagar as pessoas que foram lesadas, o que jamais irá acontecer, ou se for acontecer, vai acontecer tarde, de maneira confusa. Tem entidades que não existem mais, tem outras que nunca existiram. Nunca existiram. E aí, se no meio disso o Lula está tendo que caçar quem está falando mal da mulher dele, publicamente, quer dizer, se transformar isso num problema político, é melhor evitar esse problema político. Aí a gente entra nessa coisa nessa expressão chamada primeiro-damismo, que é uma fonte permanente de desgaste. Porque quando você coloca o seu companheiro, a sua companheira, sabe, na linha de frente de uma ação política, ela vai levar bala, vai levar porrada. E aí você vai se sentir na obrigação de defendê-la, claro, defendê-lo. É o caso do Lindbergh com a Gleisi. Eles são casados. Né? Moram juntos, são companheiros e companheira. Moram juntos. E assim, sabendo disso, a extrema-direita bate de forma rasteira, grotesca, machista, escrota na Gleisi Hoffmann, para que haja uma reação do Lindbergh e ele acabe fazendo uma bobagem como a do Glauber e seja caçado. O Lula pode cair nessa mesma espada. Daqui a pouco começa uma onda de ódio, tal, violento contra a Janja. Aí, no momento que isso acontecer publicamente, alguém na rua fizer um ataque contra a Janja e o Lula reagir, aí a gente vai estar, sabe? Então é melhor evitar isso, principalmente agora. Não é assim, não estou mandando a Janja se calar ou se conformar em ser dona de casa, ou ser uma cidadã de segunda classe. Ela é uma expressão que eu não entendi. Ela falou porque ela não é uma cidadã de segunda classe. Quer dizer que eu, Leandro, não falaria porque eu sou de segunda classe? Usou uma expressão ruim para mim. Ela é uma cidadã de primeira classe. Né? Não, está tudo errado. E a gestão dessa crise ela vai exigir uma multitarefa, porque tanto você tem que resolver o problema da Janja, o problema do Lula, como o problema agora de quem vazou, que está caindo para cima do Rui Costa, mas outras pessoas vão ser acusadas também. Olha que doideira. Isso é discussão de Versalhes pré-Revolução Francesa. Não era para a gente estar metido nisso. Não era para a gente estar metido nisso. Enquanto o país tem muitos problemas, enquanto as coisas estão se encaminhando, a meu ver, de uma maneira muito equivocada. Está chegando daqui a pouco o ano eleitoral, 2026. Esse bosta desse Bolsonaro continua livre, fazendo live, chamando manifestação, dando entrevista, né? Mobilizando
a extrema-direita do Brasil, e a gente, né, vendo essa discussão sobre quem vazou a conversa da Janja com Xi Jinping, e se ela quebrou ou não o protocolo e tal. Essa questão de protocolo, você nem é. Eu não defendo que se cumpra o protocolo de qualquer jeito, mas tinha que ver se naquele momento isso podia dar mal. Você viu que a ministra dos Direitos Humanos saiu em defesa da Janja. Tem até um vídeo, a Thalita matou. Thalita quer botar para a gente ver? E ela, inclusive, brincando com essa coisa do protocolo. Ela faz a defesa da Janja, né? Se coloca a favor da Janja, mas eu acho que ela foge da discussão fundamental, que é a questão política dessas crises que são geradas pela primeira-dama. Bota para a gente ver, Thalita. E aparece para a gente conversar isso junto. Eu gosto de conversar desse assunto contigo, porque você tem uma ponderação do movimento feminista, da discussão dos ataques que são feitos às vezes também a partir de ataques machistas. É bom a gente abrir essa discussão, né? Dar uma cara mais ampla para essa discussão. Sim, peraí, deixa eu colocar o vídeo aqui da Macaé. Eu acho que ela foi no timing, assim. Ela fez de uma maneira até mais engraçada, né? Jocosa. Isso, exatamente. Eu não sei porque toda hora que eu tento colocar aqui, ele dá erro. Que saco. Você me mandou gente, aqui. Quer que eu tente? Paciência. Não, eu acho que eu vou conseguir. É porque eu não sei se é a minha, eu acho que é a minha internet que tá com problema, que tá com um delay. Ela tá demorando para carregar. Toda vez que eu coloco para apresentar apresentação de tela, né, que é a ferramenta aqui do. Mas eu vou conseguir, Leandro, ó, tá aqui. Esse é o vídeo, gente. Conseguiu? Tá. Consegui. Opa! Escorreguei no protocolo. Gente, enquanto tem tantos por aí preocupados com a suposta quebra de protocolo da Janja ao falar com Xi Jinping, a nossa preocupação, assim como a dela, é a proteção das crianças no ambiente digital. Nós sabemos que muitas redes criminosas de pedofilia, de tráfico humano, se escondem por trás das redes para assediar nossas crianças. Por isso, temos que avançar na regulamentação do ambiente digital e proteger as crianças. Todos os esforços para colocar fim à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Opa! Foi um vídeo ali curtinho, né, Leandro? Ela pegou o timing e falou do conteúdo em si, que foi ali o questionamento da Janja no jantar, no encontro com Xi Jinping. Só queria começar para comentar um pouco que eu, assim, toda vez que a gente vai comentar da primeira-dama, dessas polêmicas todas, a gente sempre entrou na mesma linha de concordância. Eu acho que primeiro-damismo é uma cafonice, é algo que a gente já tinha que estar na discussão de superar, né? Essa coisa de ter essa primeira-dama como alguém ali que está pensando no social. Não é um cargo, primeira-dama não é um cargo oficial, é uma convenção sócio-histórica na construção mesmo que a gente tem, na cultura política que a gente tem no Brasil. Mas primeiro-damismo precisaria realmente. A gente está na discussão de acabar. E eu acho, Leandro, que o problema real mesmo é porque vazou. Se não tivesse vazado, no meu entendimento, a discussão ficaria ali, ela comentando, falando, tal. No momento em que se vaza, aí vira um tema para se discutir. Vou até colocar o vídeo do Lula. O Lula ficou bravo, inclusive, assim, ficou muito evidente quando ele vai responder o jornalista da Globo News, que ele tá puto, realmente, ele tá bravo. Olha só. Com o presidente Xi Jinping, mas ficou comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping, dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém
e contar uma conversa que teve num jantar, em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa, que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Sabe? Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu, então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela é mais digital do que eu. E ela resolveu falar. Eu acho que aí, Leandro, ele e outra coisa. Só uma coisa, Thalys, só uma coisa, por favor. Essa coletiva com claque é uma das coisas mais vergonhosas, mais absurdas, mais, sabe, sem noção. Pode ser, você não leva a claque para a coletiva, fica parecendo debate de prefeito de interior. Uma coletiva de imprensa não tem claque, não tem palmas para isso. É uma coisa sem nenhum sentido isso. Foi levado uma claque para lá. Agora, deixa eu mostrar algumas inconsistências nisso. Ele disse que foi ele que perguntou, mas o relato dele não tem nada a ver com a pergunta que foi atribuída à Janja. Ele disse que perguntou se... Olha, ele perguntou se o Xi Jinping podia mandar alguém no Brasil para discutir a questão digital. Thalita, conhecendo até o Lula e os assuntos que o Lula domina, né, e as relações muito mais sérias e amplas que ele tem com a China, você acha que ele para no meio de jantar, ô Xi Jinping, você podia mandar alguém lá no Brasil para discutir com a gente questão digital? Para ver o TikTok? Não ia. Não, assim, e ele falou questão digital, para tirar o nome do TikTok. Aí a Janja teria entrado depois e pediu, falou, olha, é porque, inclusive, então, ela tem razão, as redes sociais são muito perigosas para as crianças e tal, inclusive o TikTok. O TikTok, aliás, as pessoas precisam entender uma coisa, o TikTok não é do Partido Comunista Chinês, não é do governo chinês, é de uma empresa chamada ByteDance, que é uma empresa privada com sede na China, né? É uma empresa de tecnologia de ponta que não trabalha só com redes sociais, não tem ligação com o PCCH, o Partido Comunista Chinês, embora todas as empresas que atuem na China estão sob supervisão do Partido Comunista Chinês, que só podem definir o seu fluxo de capital, investimento, com autorização do Estado. Essa é a ligação. O governo chinês não tem nenhuma outra ligação. Ele não tem essa coisa de controlar o TikTok no Brasil. E o Lula pediu para ir alguém no Brasil, ele vai mandar um cara, vamos ficar de olho. É porque, assim, eu não tenho tempo, mas eu posso até... É a questão de um repórter que está na China, ou que cobre essa área, perguntar, vem cá, quem é esse cara que vai vir? Se o embaixador falar, que cara? Vai vir um cara da China, uma pessoa para debater a questão digital no Brasil. Você acha que isso tem algum sentido, Thalita? Isso é uma versão que foi criada ali na hora.
um homem que está protegendo a mulher dele. Não vou discutir isso. Mas foi tudo uma confusão. Era aquilo que você falou, se não tivesse vazado, teria sido um problema ali. Pô, Ficaria Janja, ali, ficaria assim, exatamente. nossa, Janja, puta que pariu, Claro. né? Não, Mas vazou, aí ele ficou aí puto virou para uma descobrir quem questão. vazou. Né? Claro, E está agora exato. aí correndo atrás. Imagina ele e o Rui Costa se debatendo no Palácio do Planalto. Você vazou, não vazei, vazou, não vazei, não vazou, não vazei. E acusando o Rui Costa de língua solta. Né? E aí levantam a capivara de que o Rui Costa e a Janja não se dão, porque teve aquele problema. Muita gente não se dá com a Janja por questões de machismo, por ciúme, por ciumeira, mas também por conta desse curto-circuito político que ela, às vezes, né, provoca dentro do governo. Pela postura dela, sim. Sabe, eu acho, eu só ia comentar, Leandro, que eu acho que ele citou o cidadã de segunda classe, me parece, estou especulando aqui, tá? No sentido de que, olha, ela tem voz, ela pode falar, pode fazer uma pergunta, sei lá, pode fazer um questionamento. Eu presumo que seja isso. E eu vou ler aqui os comentários todos, porque eu acho que, Leandro, você já falou bem, assim, eu não tenho muito o que acrescentar, não. Eu acho que tem, de fato... Você tem uma coisa para acrescentar que a gente conversou, que você levantou, a gente estava conversando antes, que é importante. E essa mídia que tá alimentando essa fofoca, atacando o Lula, a Janja e tal, é a mesma que foi beneficiada desde o primeiro dia do governo, inclusive pela Janja. Quem pariu Matheus Quimbali, não é isso? Exatamente. O ditado? Pois é exatamente isso. Vai dando crédito para a Globo, para a grande imprensa, dá exclusiva, vai falando com grande imprensa o tempo todo tá aí. A grande imprensa brasileira é golpista. A grande imprensa brasileira engole o presidente Lula e os governos do presidente Lula no limite, porque no primeiro momento em que ela puder virar contra e promover um golpe, quem duvida? Eu não duvido, eu estou falando nisso há muito tempo, Leandro. Eu realmente não todo mundo entendo. Tem essa sensação. Claro, tá aí. É isso, sabe? Aí, porque quem que deu o tal do furo dessa fofoca que vazou do jantar? A Andréa Sadi, da Globo News. Os traidores, digamos assim, né? Os que fazem leve trás, para quem que vão ligar? Para os jornalistas da Globo. Então, vão lá, fiquem sentando na sala de estar da Rede Globo o tempo todo, da Globo News, dando exclusiva. Tá aí, é essa a resposta que dá. Quem pariu, Matheus Quimbali, né? Não é esse o ditado? Tá aí, gente. Em vez de fortalecer a comunicação pública, fazer coletiva de imprensa via EBC, via Canal Brasil, fortalecer, pautar a imprensa brasileira, não ser pautado pela imprensa brasileira. A gente tem um governo que, do ponto de vista da comunicação, ele é pautado pela grande imprensa. Ele não pauta, não fortalece a sua própria máquina de comunicação. Eu não entendo isso, Leandro, eu realmente não entendo. E a gente fala disso há muito tempo. Né? Há muito tempo a gente está comentando, falando sobre isso. Demais, eu acho que não tem muito o que acrescentar. De fato, a Janja ela tem uma perseguição machista, realmente, pela postura dela. Eu acho péssima a comparação com a dona Marisa Letícia, quando as pessoas falam, ai, que saudades da Marisa Letícia, etc., em razão de uma postura que cada uma teve, porque a Janja tem realmente esse jeito dela, certa ou errada, mal ou não, a medida que ela coloca, o jeito dela é o jeito dela. E em razão de ser uma mulher que fala muito, digamos assim, intrometida, né, enfim, esses adjetivos todos que colocam, ela sofre uma perseguição de fato. Mas também tem um timing, né? Porque se de repente a Janja ela quer fazer uma discussão em relação à regulação das redes, o que ela disse, na verdade, é que o TikTok ele favorece os conteúdos de direita. Não é ali, naquele momento, na minha avaliação, que ela deveria fazer isso, digamos, de forma pública e etc. Porque, na verdade, acho que foi só um comentário de jantar que acabou vazando, né? Mas a discussão é importante falar e etc. Só que se isso é para virar uma pauta de discussão de fato, não era ali naquele momento, até porque é isso, estamos falando de primeira-dama, não estamos falando de uma pessoa que tem um cargo oficial para fazer essa discussão e etc, sabe? Exatamente. Mas é isso, Leandro, acho que não tem muito o que acrescentar, tem alguns comentários que chegaram aqui, vamos lá, de superchat, já quero reforçar para vocês, para quem está chegando aqui, ó, a gente está com mais de 900 pessoas simultânea aqui ao vivo, será que vai chegar a 1000, hein? Então, vamos bater os 1000.
Aliás, Nossa, gente, cara. ó, 7h30 a gente vai ter aqui o Rui Falcão conosco, tá? Deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, candidato à presidência do partido, à esquerda, né? Então a gente vai falar sobre isso também. Então, mandem aqui o link para as pessoas, para a gente trazer mais gente aqui também, para nos acompanhar. Não esqueçam de curtir a live, de se inscrever também para quem não for inscrito e torne-se membro se você não for membro ainda. O Felipe Domingues aqui, novo membro, Beatriz Souza, sejam bem-vindos. Aqui o Felipe Siqueira, só quero também reforçar, dizer que nós estamos também transmitindo nos canais do João Carvalho, viu, gente? O Assim Disse João. Então, reforçando para quem está assistindo através do canal do João, porque a gente nesse mês aí vai ficar também transmitindo as nossas lives no canal dele. Então, acompanhe também através desse link. E o Gui Maciel, obrigada aqui, o Guilherme Maciel, que sempre está conosco, pela colaboração. Rômulo Galo comenta, Galo Preto, e essa dificuldade da esquerda em admitir que Janja é um desserviço para o governo, uma deslumbrada que nunca comeu melado, diz aqui o Rômulo Galo. A Nelly McClure, será que é assim que fala, gente? Meu inglês é uma Acho que é negação. McClure. Nelly, deve ser Nelly em inglês, é Nelly McClure. Nelly McClure. Cara, Boa que nome tarde, massa. camaradas. Valeu, Thalita. Valeu, querida. Deu certo, né? Porque a Nelly, acho que é Nelly, né? Não sei. Ela estava no outro link. E no outro link, gente, para quem está vendo o Farol Brasil Cortes, esse não dá para mandar superchat, super sticker, então tem que vir neste daqui, tá? Que é o oficial, digamos, né? Que é o que tem maior número de inscritos aí para poder fazer as participações todas. Aqui, a Rani diz: muito bom reencontrar a dupla mais galo preto da internet brasileira. Valeu, obrigada. Boa. Também aqui, comentando aqui, né, repercutindo, o Celso diz: Janja não tem legitimidade institucional para falar pelo governo. Maria Alice Marques falando: acho muita misoginia ficar toda hora criticando a Janja. Isabel, eu não acho que é misoginia, tá, gente? Eu acho que é machismo. Acho que Também assim, não. parece preciosismo isso, né? Ficar falando, mas tem uma diferença entre machismo e misoginia, tá? A misoginia é o discurso de ódio, é quando você fomenta, né, um ódio, uma caça às mulheres, enfim, descredibiliza, desumaniza. O machismo é como as nossas relações elas estão colocadas. Por isso que eu sempre digo, todo homem é machista, mas nem todo homem é misógino. Machista nesse sentido mais amplo, tá? Não é pessoalizando ninguém, não. É pelas relações mesmo que é isso. Se a gente está numa sociedade que é machista, né? Então é mais nesse sentido, não é nem para julgar ninguém, é só para a gente trazer a coisa na relação mesmo, porque é isso. As coisas como estão colocadas e é importante a gente Thalita, discutir isso. todos os grandes sociólogos ocidentais, principalmente, quando eles discutem o patriarcado, né, a sociedade patriarcal, eles estão falando de machismo, né, que é o instrumento, digamos assim, De poder. de poder que diz respeito, que é comum a todas as sociedades patriarcais. Então, é uma discussão natural, não causa nenhuma espécie em ninguém. Por isso que ela pode ser colocada e entendida, eu acho que por todo mundo, né? Exato, é isso. Não precisa, sabe, ser reativo a isso. É uma discussão mesmo social que a gente tem. Só é importante, eu acho, a diferença, porque a misoginia não. A misoginia é diferente. Né? Um E é ódio pelas bolsonarista. mulheres. É ódio A pelas misoginia mulheres. é É ódio. ódio, exato, exato. É isso. Que mais aqui? Isabel Amaral, que diz: toda a mídia hegemônica está ao lado dos golpistas da extrema-direita. Aguarde que Lula vai pagar caro por ter se vendido. Eu não sei se ele se vendeu, eu só acho que ele realmente fez uma escolha em ficar dando crédito aí para uma imprensa que é golpista, né? Totalmente, Ele, os exatamente. ministros todos, serem capa da Veja, darem entrevista para Fantástico, estarem o tempo todo na Globo News. Eu acho um erro, um erro. Bruno Alexander aqui também, lembrando aqui, só separei para reforçar, viu, gente? Para quem está aqui, não esqueçam de curtir a live. Aqui o Gabriel Novaes, ele traz uma questão, Leandro, eu sempre tenho essa dúvida, porque a Janja, ano que vem, por exemplo, numa situação em que se o Lula vier a se reeleger,
ela pode ter um cargo público enquanto esposa do Não. ser senadora, deputada? Não pode, né? Não, ela pode se Ou candidatar, ela pode. pode? Isso ela pode, pode. Ela pode se Mas candidatar e ser senadora e deputada, não tem nenhum problema. ela Porque então, por exemplo, se o Lula ela se não pode ter reelege cargo de comissionado no nomeado. governo. Não, não pode. Ela Ah, pode, tá bom. inclusive, trabalhar no Senado com alguém. Ela pode. Ela pode trabalhar no BNDES com. Ela é socióloga, né? Pode trabalhar no BNDES com a Luiz Mercadante. Pode ir para o IBGE, ela pode fazer. Né? Assim, mas é moralmente discutível isso, né? Entendi. Mas se ano que vem, por exemplo, ela vier se candidatar, sei lá, para o Senado e ganhar, e o Lula se reeleger, tá tudo certo. Ela é Não senadora tem e ele nenhum problema. presidente. Tá. Ela é senadora Então tá e o Lula respondido. presidente. Pode sim. Né? Bom, o Ildefonso Alves. A mídia faz tudo para encher linguiça de uma audiência Homer Simpson, dar trela pro lero-lero do Bozo, cria fake para espalhar misoginia contra a Janja. Também aqui o Gui Maciel disse aqui o seguinte: tira o Rui Costa e coloca o José Dirceu. O que você acha dessa troca, Leandro? Eu gosto dos dois, na verdade. Me dou muito bem, tanto com. Ah, não, é o Rui Costa, que era o Rui Falcão, né? Olha só, o Zé Dirceu não se deu bem com o Lula. Eu li a biografia do Zé Dirceu. A relação entre o Lula e o Zé Dirceu, no governo Lula I, que o Zé Dirceu era ministro da Casa Civil, ela não foi boa, ela é muito conflituosa. Porque, assim, são duas forças muito poderosas no mesmo ambiente. O Zé Dirceu era tratado como se fosse o primeiro-ministro do Lula. Isso incomodava um pouco o Lula, principalmente no primeiro governo. E era sempre colocado como sucessor natural do Lula. Isso era um fato, havia uma discussão, tanto que foram para cima do Zé Dirceu para acabar com ele, e acabaram com ele, para poder tirar disso. Então, eu não sei se, nesse momento, inclusive, embora o Zé Dirceu está se colocando como um soldado do lulismo, ele não está criando arestas e tal, eu acho que seria muito complicado. Para a Casa Civil, eu não imagino um nome. Estão falando aqui que não pode, que eu falei bobagem, é isso, gente? Não pode se candidatar? É isso? Desculpa, a minha impressão é que podia, não tinha nenhum problema se candidatar, não posso dar cargo comissionado. Mas, assim, a mulher do presidente não pode se candidatar a deputada federal? É isso? Larissa Franco está dizendo que não pode. Tem gente falando que é vedação constitucional, diz aqui. Só se for reeleição, ela está dizendo. Então tá bom, gente, muito obrigado. Às vezes a gente fala bobagem assim, de forma séria, né? Parece que está falando uma coisa certíssima, mas não é verdade. Né? Então, eu achei que podia, eu também não. Eu fiquei na dúvida. Ser candidata. Mas tem uma lógica, isso é verdade. E a Larissa falou só se reeleição. Se ela já for senadora, aí você não pode impedir ela de tentar a reeleição. Faz todo sentido. Certo. Obrigado, Larissa. Artigo 14, parágrafo 7 da Constituição Federal. Rapaz, eu preciso me acostumar, porque o chat aqui é muito mais qualificado. Aqui assim, não dá para você ficar fazendo bravata. Dá para você ficar jogando. Valeu, Leandro. Obrigado, Leandro, por esse ensinamento fantástico. Está tudo errado.